esse assunto do passado, na verdade, é um assunto sobre o presente. Porque se a gente olhar agora, nesse momento que a gente está aqui, numa situação onde provavelmente não tem nada te provocando muitas provocações, onde você não está em muitos estados, né? Está aqui sentado diante do computador para um encontro, mesmo assim, a gente deve estar com um monte de emoções e com um monte de sensações, por mais que elas não precisam estar sendo percebidas, né? Tá tocando aqui o nosso novo relógio, vindo diretamente da família Amaral. É a nossa nova alegria do momento. Para dizer para a gente que agora são 9 horas e a gente está aqui agora. Então, mesmo a gente estando aqui agora, a gente carrega um monte de memórias, um monte de emoções, um monte de sensações, e incluindo várias dores, angústias, medos, tristezas. E tudo isso que está aqui presente agora, por mais que possa não estar sendo percebido, né? Ativo, mas se a gente parar um segundo e olhar para isso, a gente vai poder entrar em contato com alguma dor. Essa dor está no presente. Porém, essa dor não está sendo provocada pelo presente. Essa dor não está acontecendo agora. E quando a gente olha para alguma questão recente, para alguma questão, para alguma dor recente, a gente também vai perceber que aquela dor não se iniciou naquele momento. Ninguém foi lá e colocou a dor naquele momento. A gente conseguiria olhar para trás e ver o início, não sei o início, né? Mas ver outros momentos da nossa vida com aquela mesma dor. A gente vai vendo um processo cíclico e que não foi fundada ali naquele momento, mas que está presente naquele momento. Então, o presente carrega muito do passado. E enquanto a gente carregar o passado, a gente caminha para o futuro, e um futuro de passado. É claro que as coisas vão mudando, os ambientes vão mudando, as relações elas vão mudando, e a gente também vai ganhando novas percepções. Então, os acontecimentos não serão repetidos, mas a circunstância, você naquele lugar, parece que está sempre sendo repetido. Quando alguém fala assim, nossa, isso sempre acontece comigo. As minhas relações sempre caminham para essa direção. A minha questão profissional sempre acaba ali. A gente vai vendo que a gente está condenado a marcas que a gente carrega de um passado, que elas não estão sendo construídas no presente. A gente vai vendo que a gente não tem presente e a gente não tem futuro, a gente tem passado. E a gente parte desse princípio onde esse passado ele está dado como fixo. Esse passado é o ponto de partida. Então, tudo que eu faço é querer mudar alguma coisa a partir desse ponto de partida. Então, esse ponto de partida ele fica fixo. Então, por exemplo, quando alguém pega e fala assim, eu me dei conta que eu tenho uma carência. Então, a carência é uma marca de algum acontecimento do passado. E aí, quando você se dá conta dessa carência, você dá conta como, sim, eu tenho essa carência. Então, agora eu quero ver o que eu faço com essa carência, como é que eu desenvolvo essa carência. Se eu pego essa carência e caminho com ela em busca de saná-la desta maneira ou dessa outra maneira. Então,
eu parto do princípio que essa carência ela existe e é ela que vai me determinar. E agora eu começo a desenvolver tecnologias e modos e caminhos para lidar com ela. Então, por isso que é ela que nos determina. E a gente poderia olhar para ela e falar, bom, eu me dou conta de uma carência, eu estou sempre em movimento, essa carência, então, ela não é inerente à minha vida, eu estou sempre em transformação e sempre em movimento, então eu poderia olhar o que inicia essa carência, o que faz com que essa carência seja um início, seja uma marca que inicia vários processos e integrá-la, e transmutá-la, e desintegrá-la, e finalizá-la. Então, não ter mais esse olhar como uma marca dada, e sim começar a entrar num campo de criação, dito dessa maneira assim tão de sopetão, mas que a gente ainda vai desenvolver, né? Então eu convido todo mundo a isso, a entrar em contato no aqui e agora com alguma dor, com alguma irritação, com algum sofrimento, com alguma perturbação que você poderia acessar aqui agora. Então, entre em contato com a sua memória e deixa ativar isso. Que dor, que perturbação, qual ressentimento você consegue acessar esse momento em relação à sua vida, em relação a alguém, em relação ao seu modo de viver. E eu espero que tudo acabe bem nesse sentido de ativar esse processo tão artificialmente assim, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é um encontro que nos dá outra possibilidade. Mas você tendo isso ativado, a pergunta é, de onde vem isso? Isso está relacionado a quê? Aonde isso talvez tenha se iniciado? Aonde foi o ponto de partida disso que você está sentindo? Porque, aparentemente, o ponto de partida é o acontecimento mais próximo da atualidade. Aparentemente, esse é o ponto de partida. Foi esse acontecimento, foi essa experiência, foi essa pessoa. Então, aparentemente, esse é o ponto de partida. Mas se a gente for olhar e ver que tem algo em nós que sempre contribui para isso, a gente vai ver que, apesar daquele acontecimento ter nos levado a algum estado, a gente colaborou e construiu esse estado juntos. E eu arrisco a caminhar até a primeira infância, aonde o acontecimento aconteceu, de uma maneira menos direta. Então, eu convido todo mundo, e eu vou junto também para esse processo, mesmo porque a gente já vem se encontrando há muito tempo e vários artifícios a gente já vem desenvolvendo aqui juntos, mas que a gente volte ali numa primeira infância e perceba se isso que você sente agora por algum acontecimento mais recente, se ele encontra algum processo lá atrás, lá nos seus primeiros anos de vida, ou até, para dizer de uma maneira mais ainda impessoal, na nossa mãe. Se a gente vê na nossa mãe essa mesma questão pairando, ou na nossa avó, ou no nosso pai. Quando eu falo mãe é porque a partir da mãe a gente integra muita coisa do social, do cultural,
e do familiar. Inclui sempre o pai, né? Mas a gente pode olhar direto para o pai também. Então, para ver se isso não é uma marca que vem iniciada de uma herança, que ela aconteceu na nossa vida, não para a gente sofrê-la, mas para a gente integrá-la. Não para a gente simplesmente carregar ao longo da vida essa marca familiar, mas para a gente fazer disso um alimento que se transforma na nossa digestão. Então, quando eu como um alimento, eu não fico com o alimento dentro de mim, eu fico com os nutrientes dele. E quando eu integro uma herança, quando eu olho para uma herança, integro essa herança, ela não fica dentro de mim. Eu fico com os nutrientes dela. Eu fico com a força dela. Então, convido vocês a olharem para isso. Se coincide de uma dor presente e atual com uma dor passada. Inclusive uma dor da mãe, da avó, de uma cultura e de uma sociedade. E aí eu pergunto se alguém reconheceu isso. E se puder compartilhar, a gente segue daí. Ana, aí. Diga, Leandra. O reconhecimento, ele está num lugar de observação. Então eu observo assim, um ambiente todo assim. Então vem esse lugar de uma enorme paralisia, porque eu só posso observar, só poderia observar, né? A gente tinha ação aqui, aparentemente, né? Tinha uma ação que pudesse resolver, que pudesse parar com aquilo. Então é um estado de, não sei se ajuda, é uma imagem que vem, um lugar de um sofá, de um canto de um sofá, e eu ali observando tudo que estava acontecendo ao redor, assim. É isso, assim, que vem essa dor, né? Dor de uma família disfuncional, capaz de olhar o que estava acontecendo ao redor dela. E de fazer diferente, sei lá. Vem isso. Sim. Então, vamos partir daí, Leandra, disso que você traz, né? Então, você olhou para uma dor do presente, aí você remete lá para o passado e percebe que ali que já estava ali, né, presente, igual a imagem, né, que essa manhã você compartilhou. A gente vai, senta, desenha, cria um logo e o tempo todo estava ali presente no poste central da redonda, o logo do Muda, né? Então, você vai lá, olha para uma dor presente e quando você vai lá para o passado, vai lá para a sua primeira infância e você já vê aquela dor ali que já estava, que ela já existia, que ela já estava presente. E eu arrisco dizer que se você vai para trás disso,
Se você vai para a vida da sua mãe, talvez você encontre essa dor presente. Se você vai para a vida da sua avó também. E se você vai para a vida de um contexto, de um meio ambiente, talvez você também encontre essa dor presente. Então, o ponto que eu estou querendo trazer é que nós, como humanidade, a gente parece que ainda a gente está engatinhando talvez para isso, né? Porque até então a gente ainda não parou para olhar para isso. Talvez a gente esteja engatinhando para assumir uma responsabilidade das heranças, porque historicamente a gente pode ver que também as heranças materiais elas geram uma condenação. Elas, de uma maneira geral, faz com que aquela pessoa que gostaria de receber uma herança para transformar aquilo em algo criativo e atualizado na sua vida, parece que ela vem sempre carregada de um dever a dar uma continuidade a alguma coisa, como se o contínuo fosse manter o mesmo, fosse fixar alguma coisa. Se você mantiver essa empresa, se você mantiver o meu sonho, que eu ganhei esse dinheiro a partir de um sonho, se você mantém esse sonho vivo, ao usar esse dinheiro numa herança material, de uma certa maneira, parece que toda herança vem com essa mensagem, né? E a gente talvez esteja engatinhando para olhar para essa herança de outra maneira, aonde você assume uma responsabilidade, essa responsabilidade precisa fazer com que essa herança seja atualizada. E eu sinto que assim é emocionalmente, que a gente vem ganhando e arrastando heranças, porque essa estagnação da mente dualista traz uma confusão para a gente. Parece que o problema é a mente dualista. E de maneira nenhuma, a mente dualista ela é necessária, ela é maravilhosa, porque ela cria uma amplitude, ela cria a diferenciação que é necessário para a vida acontecer, inclusive, né? Porque se a vida se mantém fixa, ela acaba. Então, o problema não é a mente dualista, o problema é a estagnação dela. E a estagnação em si também não é um problema. O problema é a duração dessa estagnação. Porque a estagnação ela também pode dar aquele tempo onde você consegue olhar para as coisas de uma maneira com mais espaço. E aí, para logo depois deixar fluir. Então, talvez a gente chegue numa síntese. Então, qual que seria o problema da nossa ilusão? É a gente não perceber a transformação constante das coisas. Porque como tudo está em transformação, é difícil a gente ter o parâmetro dessa transformação. Talvez só quando a gente, por exemplo, encontra alguém, geralmente uma criança, 20 anos depois que você nunca mais viu, você encontra aquela pessoa que você só conheceu quando criança, é que te dá o assombro da transformação. Mas essa transformação está acontecendo mesmo o tempo todo. Talvez quando você veja uma foto sua e você percebe uma grande diferença nos últimos 10 anos, é que você se dá conta da transformação. Então, mas como a gente está o tempo todo em transformação, é difícil a gente sentir essa transformação. E talvez, na síntese da problemática, seja a gente não vive em transformação, a gente não vive no fluxo da transformação, a gente vive no fluxo do instantâneo, né? Daquele... eu paro para pensar nisso, então agora isso tem um outro ritmo, né? Então vamos lá. A gente recebe uma herança social, cultural, econômica, emocional, perceptiva, visual, auditiva. A gente recebe uma herança. E o que a gente tem feito com essa herança até então é carregá-la como uma condenação, como um contínuo. Eu te dou essa herança e você continua essa herança. Porém, esse contínuo que a gente dá é justo o não contínuo dela, porque o contínuo seria ela em transformação o tempo todo. A gente recebe
um contínuo e a gente fixa nesse contínuo. Esse contínuo ele não recebe uma ele não recebe a força do contínuo, que seria o tempo todo em transformação. Então, se a gente voltar ali para aquela trilogia, impermanência, imprevisibilidade e contínuo, da impermanência e da imprevisibilidade, justo o contínuo é ser impermanente e imprevisível. E a gente está lidando como se o contínuo fosse a fixação. E, na verdade, quando você fixa, você justo perde a continuidade das coisas. Então, vamos lá destrinchar um pouco isso, né? A gente recebe uma herança e a gente fixa, e ali a gente perde o contínuo. Se eu perco o contínuo, eu me seguro na previsibilidade, na permanência. Então, eu faço aquilo permanente e aquilo previsível, porque justo eu não tenho mais o contínuo, que seria a transformação. Não sei se eu estou conseguindo me expressar, se isso está chegando aí em vocês, porque é um processo para ser compreendido além das palavras, né? Porque senão fica muito confuso. Então, eu vou falar de novo essa trilogia. O contínuo, ele depende da impermanência e da imprevisibilidade, porque o contínuo é a transformação constante. Se a coisa está em transformação, em movimento constante, como é tudo na vida, não tem nada na vida que está estagnado, a não ser ilusões, de modo iludido, né? Então, se tudo está em transformação constante, e não é uma transformação linear, passado, presente, futuro, é uma transformação que gera duração. Então, é uma transformação constante naquele tempo, naquele momento, no presente. É o presente tempo todo se transformando, então as células estão se transformando, o sangue está se transformando, a respiração está se transformando e por aí vai. Então, o contínuo é a transformação constante, logo o contínuo é impermanência e imprevisibilidade. Porque essa transformação constante, ela está o tempo todo aberta para as relações, por isso é imprevisível, porque ela está aberta a novas possibilidades. Então, vamos lá. Vamos fazer de novo essa trilogia. O contínuo, ele está diretamente ligado à impermanência e à imprevisibilidade. Se eu fico permanente e previsível, eu perco o contínuo. Eu fixo alguma coisa. Eu deixo de viver ilusoriamente, porque fora da ilusão tudo continua imprevisível e impermanente, por mais que a gente se iluda que não. Então eu recebo uma herança e essa herança ela perde o contínuo, ela se fixa. Eu recebo aquilo como uma certeza, como assim é a vida, as coisas acontecem dessa maneira e esse é seu fardo a carregar. Esse fardo é fixo, seja material, seja emocional. Uma criança nasce e os pais pensam no futuro dela, porque esse futuro já é fixo. Eu preciso, então, agora fazer um trabalho até o futuro chegar para que o futuro aconteça daquela maneira que está fixa em mim, no meu pensamento. Então, se eu acredito que o futuro de uma criança, o melhor para ela é que ela, sei lá, tenha uma profissão, então eu já fixei esse futuro. É permanente, é previsível e agora o que eu vou fazer é trabalhar para que esse futuro aconteça. Então, eu já estou condenando o futuro, eu já prendi o futuro, eu já fixei o futuro. E aí eu perco o contínuo, que depende da impermanência e da imprevisibilidade. Então, se eu consigo reconhecer uma emoção que está presa nesse descontínuo, que está fixa na previsibilidade e na permanência, e se eu olho para ele lá atrás, o convite é para a gente
atualizar, é para a gente integrar o contínuo dele. Então, eu tenho uma emoção presente, porém ela não é nada presente, ela é totalmente passada. Ela está no passado, essa emoção. E se ela está, apesar dela ser do passado, ela se mantém no presente, é porque ela perdeu o seu contínuo. É porque ela ficou presa na previsibilidade e na permanência. Ela perdeu o seu contínuo. Ela está fechada. Ela já diz, a partir daqui eu me relaciono, mas condicionado a isso, condicionado à minha marca. Então, eu vou olhar, eu vou escutar, eu vou falar, eu vou sentir logo, as minhas expressões já estão marcadas, é a partir dessa marca. E não a partir da abertura de outras possibilidades, que seria um contínuo. Que outra possibilidade é essa? Transformação contínua. Então, o nosso futuro é um contínuo da impermanência e da imprevisibilidade. Esse é o nosso futuro, um contínuo da impermanência e da imprevisibilidade. Se eu estou levando para o meu futuro um descontínuo, uma previsibilidade, uma permanência de uma emoção, de uma marca, de uma herança, eu estou sempre carregando o passado. Então, o meu futuro será o meu passado. Por mais que eu modifique as cores da sala, continua sendo uma sala. Então, a gente chama de mais do mesmo porque é mais, é diferente, mas é o mesmo, é igual. Como está chegando isso por aí? Alguém gostaria de trazer com as suas próprias palavras essa experiência? Que eu estou convidando vocês a perceberem? Ana, aqui tá muito vento, não sei se vocês vão conseguir. Tá ouvindo bem? Pode falar. Não, faz todo sentido. Na verdade, eu não tô é bem o que você falou, não é bem o entendimento das palavras, mas vai fazendo sentido, assim, alguma coisa. E aí eu tenho uma herança que eu já identifiquei já faz tempo. E aí, quando eu olho para ela, quando eu consigo identificar ela na minha mãe, por exemplo, eu vejo ela e aí é claro que a gente, como é que se diz? Não, assim, é como se ela não fizesse parte da gente, né? É como se fosse uma característica dela, uma coisa. E aí, quando eu passo por uma situação que eu pensei no começo, e aí eu vejo, depois eu vejo que ela está em mim também, aí eu vejo como ela está presente, estagnada, né? Mas é engraçado que em outras situações da vida, assim, eu não tenho ela, eu até me sinto como se fosse estivesse sentindo livre dela, assim. Então, por exemplo, para deixar mais concreto, ela se preocupa muito com as coisas, assim, de preocupação. Depois eu te falo. E aí se preocupa com as coisas assim, tipo, por exemplo, vai ter um evento, sei lá, um evento, e aí fica muito preocupada, faz tudo o que tem que fazer para dar certo, mas tem aquela preocupação de que vai dar errado, vai dar certo. Eu não tenho isso, eu não, né, porque eu acho assim que eu não consigo sentir isso. Eu simplesmente vou fazendo o que tem que fazer e não me preocupo se vai dar certo ou não. Mas aí, quando a relação é com a minha filha, aí as coisas mudam. Tipo, por exemplo, eu percebo uma preocupação intensa nesse sentido de sofrimento. Quando ela está com um problema,
eu quero resolver o problema dela e não penso nesse jeito assim, ah, não, ela tem que viver o processo dela e vai dar certo, e não. Mas tem isso que é da minha mãe também, que eu vejo ela comigo, entendeu? Até hoje. Então, é isso, eu vejo essa herança estagnada. Quando eu olho para ela, parece que eu não tenho ela, mas aí algumas situações me fazem ver que eu tenho. Sim. Então, quando a gente fala de reproduzir as estagnações, ela entra num campo grande, né? Ela entra no campo de estar entre uma polaridade ou outra e todos os intermediários. Mas ela está fechada num circuito. E essa é a previsibilidade que a gente acredita ser imprevisível. É imprevisível porque eu não sei em que ponto desse circuito entre as polaridades. Então, por exemplo, preocupação de um lado e desencanada do outro. São polaridades que vão se sustentando. E eu posso ser imprevisível, porque eu posso estar desencanada no momento e super preocupada na outra. Ou eu posso estar administrando isso de alguma maneira. Ou eu posso ter achado uma outra maneira de lidar com isso. Mas a gente tem que perceber que o tempo todo as nossas ações partem disso. Partem de um campo fechado e previsível. Apesar de ter várias possibilidades dentro dessa previsibilidade. Mas está ali naquele campo. Então, a gente administra, a gente lida com ele, a gente traz consciência para ele, mas a gente sempre parte dele, como se ele existisse por si só, como se essa fosse uma marca base. E aí a vida é isso, eu sou isso, a minha personalidade é isso, eu tenho essa marca e desta marca eu desenvolvo todas as infinitas possibilidades dentro dessa marca. Então, essa é uma grande ilusão da gente, né? Passar de uma polaridade a outra ou ficar administrando ela de várias maneiras ou chegar no meio do caminho. Quando a gente olha para uma marca e a gente alisa essa marca e a gente olha para polaridades, a gente integra essas polaridades e a gente olha para um padrão e a gente finaliza o padrão, olha para uma crença e destitui essa crença, enfim, quando a gente faz essa transformação radical de sair do permanente, de finalizar esse descontínuo, quando a gente olha para isso, ali aparece um campo vazio. Porém, como a gente já viu várias vezes na meditação da vacuidade, não é um campo vazio qualquer, não é um vazio qualquer, é um vazio dessa marca, que aí nos leva a uma ação íntegra, e não a uma ação que está, a uma ação que surge desse vazio, e não uma ação que surge desse condicionamento. Talvez a gente tenha tanto medo desse vazio, porque esse vazio é uma morte, e a gente é uma cultura que tem muito medo da morte. E essa morte, que é a morte de algo fixo, né? Que é a morte de uma ilusão, talvez ela nos dê uma certa sensação difícil de lidar da maneira que a gente é criado e sustenta essa criação, porque é uma morte, né? Então, o contínuo depende da morte. Porque se não tem essa morte constante, não tem mais contínuo. Tem um descontínuo, tem algo que se fixa. E nós somos os seres da referência. A gente adora uma referência. A gente aprendeu que a referência nos dá uma legitimidade, a referência nos dá uma credibilidade. Então, a gente adora falar em nome de, para poder aumentar essa credibilidade, né? Então, seres referenciais que se criam, né, baseado em referência, não é que a gente é assim por natureza,
e que a gente quer o tempo todo ter uma referência para, a partir dali, fazer alguma coisa. Porque a gente talvez não tenha praticado. A gente praticou isso na primeira infância, mas depois parece que a gente, pelo modo que a gente sustenta a sociedade, a gente não tem praticado a criação. A gente sempre pratica a referência, o controle e garantia. Então, é uma morte isso, né? E é uma ilusão de que vai desaparecer tudo. Porque quando a gente volta do vazio, a gente vê que está tudo lá. Só que esse tudo lá se apresenta já de outra maneira, se apresenta com outras qualidades, percepções. Porque quando eu estou já no preenchido, eu tenho já minha atenção voltada para alguma coisa. Eu tenho já minha atenção determinada. Eu tenho o meu ponto... a gente tem um ponto cego no nosso cérebro. Esse ponto cego ele está sempre preenchido. A gente nunca ativa ele. A gente tanto que não vê. A gente precisa fazer um tipo de exercício e de prática para esse ponto cego se apresentar. A gente fala, nossa, é verdade. Com esse exercício eu vejo que eu tenho um ponto cego. Eu não vejo tal coisa apesar de estar olhando para ela. Né? Eu já comentei isso, aquele exercício de um ponto e uma linha, você fecha um olho, fica numa distância, você está olhando para o quadro inteiro, mas o ponto desaparece. Então, o seu ponto cego se apresenta. Porém, esse ponto cego está o tempo todo preenchido. Então, a gente acredita que porque eu não estou prestando atenção, porque eu não estou vendo alguma coisa, ela não existe. E, na verdade, ela só não existe na minha visão porque eu não estou prestando atenção nela. E eu não estou prestando atenção em certas coisas porque eu estou prestando atenção em outras coisas. Foi aquele exemplo que eu escrevi ali no livro no grupo do livro, que uma vez o Guto me mostrou um vídeo de mágica, e eu vou compartilhar aqui porque acho que nem todo mundo está lá no grupo. Esse vídeo mostrava o seguinte, mostrava um mágico no palco e ele dizia assim para a plateia, depois de 5 minutos que ele estava ali no palco, ele fala, feche os seus olhos. E a plateia fechava os olhos e dizia, sem abrir os olhos, qual é a cor da minha camisa e qual é a cor da minha gravata. E ninguém sabia dizer qual era a cor da camisa e da gravata, porque não era importante olhar para isso. E aí, então, todo mundo abre os olhos e, claro, a primeira coisa que a gente vê é a gravata e a camisa, porque agora é importante, porque eu poderia abrir os olhos e não prestar atenção ainda na gravata e na camisa, mas todo mundo olha e vê a cor da gravata e a cor da camisa dele. E aí vai o show de mágica inteiro. No fim do show de mágica, e no show de mágica inteiro, ele vai mostrando para as pessoas como ele vai desviando a atenção e as pessoas então não vão vendo o que está acontecendo. Então, daqui a pouco ele fala para o rapaz que subiu no palco, cadê seu relógio? E ninguém viu, e nem o próprio rapaz sentiu que o relógio foi tirado do pulso dele. Porque ele estava fazendo todo mundo ter atenção em outra coisa. Então, chega no final do show e ele fala, então qual é a mesma cor da minha camisa e da minha gravata? E nessa hora a gente percebe que ele está sem gravata e com outra camisa. E ele não saiu do palco em nenhum momento. Até saiu, ele foi para a plateia ali. Mas ele tirou a camisa, ele tirou a gravata, ele mudou de camisa e ninguém viu. E quando de novo ele chama atenção, a gente vê. E como era gravado, eu voltei várias vezes para ver em que momento então ele tira. E você não vê, porque ele faz isso de uma maneira muito bem feita. Então, nem no vídeo dá para ver, mas você já consegue falar, essa é uma chance, aqui ele teria essa oportunidade. Então, estou dando esse exemplo porque quando a gente entra nesse descontínuo, quando a gente fixa, quando a gente entra nessa permanência, nessa previsibilidade, a gente vê aquilo que a gente já está vendo. A gente não vê nada diferente. A gente não vê nada novo. A gente não vê, inclusive, coisas que estão acontecendo, mas que elas não são importantes para aquele modo de vida que a gente está tendo naquele momento. E se a gente ficar carregando essa permanência, essa previsibilidade, nesse descontínuo, nessa ilusão de fixação, a gente está sempre vendo as mesmas coisas. Logo, quando a gente se depara com a situação
quando ela se dá grave, quando ela fica sem saída, né? A gente fala assim, não tem saída para essa situação. E, na verdade, o que a gente deveria dizer é, eu não enxergo saída, é claro que tem saída. E não é uma saída, nem são 5 saídas, são infinitas saídas. Mas eu não enxergo, porque os meus olhos estão fixos numa determinada... num hábito, né? Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente olha para as nossas dores hoje, a gente olha para as nossas dores a partir de um lugar fixo. E o convite é para a gente integrar essa fixação e permitir que ela entre num contínuo. E quando ela entra nesse contínuo, a gente vai ter outras experiências sobre aquilo. É relativamente simples, apesar de não ser nada fácil. E eu acho que a coisa mais difícil que tem nisso é o apego que a gente tem àquela situação, àquela dor, àquela herança. É um apego, porque na nossa ilusão, por mais que a gente queira ser diferente dos nossos pais, a gente também sabe que a gente quer pertencer a uma linhagem. Então, na nossa ilusão, quando a gente entra no contínuo, a gente perde essa conexão. Na nossa ilusão, a gente perde conexão com as coisas quando entra no contínuo. Porém, as coisas também estão no contínuo. As outras pessoas também estão no contínuo. Está tudo em transformação. Então, quando eu entro nesse contínuo que é a pura transformação, é aí que eu entro em conexão com as coisas. Mas a nossa ideia não. Na nossa ilusão, se eu entrar no contínuo, se eu sair desse descontínuo, dessa fixação, aí eu vou perder conexão. Então, é sobre isso que tem sido esse olhar para um presente que não existe no presente, que está preso lá no passado e que carrega para o futuro essa prisão. E o que ficou lá no passado é a nossa identidade, a nossa identificação. O que ficou preso lá no passado é a nossa ideia de personalidade, de existência, de um eu, de um ser que, se ele se mantiver daquela maneira, desse descontínuo, apesar da duração da vida, né? Ele vai ser sempre aquele ser, ele vai existir, como se a nossa existência dependesse de uma fixação. E já está muito acessível para a gente que a nossa existência ela é dependente relacional de todas as nossas relações que estão sempre em transformação, que estão sempre num contínuo, e contínuo é impermanência e imprevisibilidade. Então, eu acho que é o momento da gente olhar para o que a gente já tem acesso, o que a gente já tem como percepção de que a gente vive como se a nossa vida dependesse de uma fixação, ela dependesse das nossas heranças fixas. Que se a gente transformar essas heranças, a gente vai deixar de viver. E, na verdade, o que vai deixar só de acontecer é de existir tão fortemente a sensação de um eu fixo. E este eu também será um ser em movimento, em transformação. Então, o problema não é o eu, o problema é a força da fixação dele, né? Então, talvez se a gente entrar nas experiências que nos tiram essa sensação de que a nossa existência depende de um descontínuo, de uma fixação, talvez a gente possa entrar nesse lugar de que justo a nossa existência ela depende de um contínuo que é de uma transformação constante. Então, alguém aqui coloca que, para mim, o medo de perder a ilusão da garantia é que me faz também manter a fixação e a repetição das heranças. Claro, é exatamente isso.
A gente tem um medo de perder a ilusão da garantia. Mas a gente só está perdendo uma ilusão, não está perdendo outra coisa que não seja ilusão. Então, esse talvez seja o nosso despertar, começar a tirar o vício dos nossos olhos daquilo que a gente sempre vê e poder olhar coisas que estão acontecendo e que a gente só não está vendo porque não está prestando atenção, né? A Giovana também diz, também sinto que tenho medo de integrar o meu desconforto com a minha fixação porque perco a conexão com a herança. Então, a gente perde mesmo, a gente perde a fixação da herança. Eu fiz experiências, não é experiência, né? É riscos. Eu experimentei coisas pessoais, como, por exemplo, reconhecer algumas heranças que eu mantinha viva, vindo do meu pai, por exemplo, e que a minha sensação era que se eu perdesse esse meu descontínuo, essa minha fixação, essa minha igualdade com a fixação do meu pai, eu ia perder um pai. E perder né? Tenho meu pai vivo e tal, e vou perder meu pai. Mas eu arrisquei, porque na verdade o que eu só estava perdendo era o descontínuo. E quando eu permito um contínuo, que é a transformação, que é ver meu pai de outra maneira e ser de outra maneira, eu encontro um pai que nunca existiu antes. Um pai que está ali naquele momento. E não quer dizer que é melhor, que é pior, é só diferente. Às vezes é melhor, às vezes é pior, se eu for entrar na comparação. Mas o que importa é que é uma relação presente, né? E não uma relação passada. Então, a Verônica diz também, eu vejo que a técnica Alexander, porque ela está fazendo aulas da técnica Alexander lá no Rio, desempenha um papel fundamental para ver o que não estamos vendo, pois ficamos muito mais atentos e conscientes dos nossos movimentos. Então, a Verônica faz aqui uma publicidade da técnica Alexander, que esse é o processo, isso não garante nada, porque a gente pode justo trazer a técnica Alexander para o nosso descontínuo. Mas olha só que coisa interessante da técnica Alexander, né? Ela faz com que você viva um processo com o mínimo de distração possível. Então, todas as suas aulas vai ser a mesma coisa. Você vai sentar e ele vai levantar de um banquinho. Não vai ter outra coisa, você não vai começar a fazer performances e tal para poder melhorar alguma coisa. É só isso. É só isso para você realmente não prestar atenção nisso. E começar a prestar atenção em outras coisas. E quando você presta atenção em outras coisas, você vê que nunca estava ali alguém que levantasse ou sentasse de um banquinho. Nunca estava no presente, você sempre estava carregando um passado para fazer um ato tão automático. E quando você vive a experiência de levantar no presente, você fala, meu Deus, eu nunca levantei antes na vida. No presente, eu sempre levantei antes na vida, no passado. E daí você leva isso para a vida, né? Mas não garante nada, porque se eu trouxer a técnica Alexander para o meu descontínuo e para a minha permanência e previsibilidade, eu vou conseguir enxergar nela algo que me dá melhorias e garantias. Então, eu posso ter melhor postura, eu posso ser melhor no que eu já sou. E o convite é para você deixar de ser melhor no que você já é, simplesmente estar ali, né? Então, também tem esse comentário aqui, tem a ver com as crenças que carrego do controle sobre as coisas que vivo. Tem a ver com as crenças que carrego do controle sobre as coisas que vivo. A gente tem uma crença de controle, mas é uma crença que já devia ter caído por terra há um tempão, porque a gente controla e continua tudo descontrolado. A gente acredita controlar as coisas fazendo tal e tal coisa e não controla nada, né? Então, esse início aqui de conversa, que na verdade é uma conversa que a gente já vem tendo há tempos, né? Mas ela é sempre um início, né? Porque é sempre um lugar
onde acessa de uma outra maneira, graças ao que a gente vem acessando, por isso é um contínuo, graças a todas nossas conversas, a todas as outras conversas que a gente vai tendo, a todas as experiências de vida, graças ao nosso passado, a gente pode continuar, a gente pode ter um contínuo e viver um presente. Então, olha que coisa mais linda e mais paradoxal. Entrar no contínuo não é desfazer do passado, mas é parar de fixar o passado e eternizá-lo num presente, que vai eternizar o nosso futuro também. Então, é porque a gente vem fazendo vários acessos, a gente vem se abrindo para várias perspectivas, a gente vem vivendo várias transformações, é que a gente pode, hoje, viver a transformação. Porém, é no contínuo, e não no descontínuo, e não assim, deixa eu recortar o tempo, aqui eu conquistei. Então, voltando ali para a técnica Alexander, né? Em algum momento, eu conquisto a experiência da minha cabeça cair justo em cima da minha primeira vértebra, do meu pescoço ficar livre de uma tensão, como se ele estivesse carregando a minha cabeça por aí. Aquilo acontece, naquele momento que aquilo acontece, ela acontece no contínuo. Isso quer dizer o quê? É impossível fixar. É impossível manter aquilo fixo. É possível levar isso adiante para o próximo segundo. É impossível. Porque o próximo segundo tem que ser outro contínuo. E depois, no dia seguinte, tem que ser outra coisa. Tem que ser, de novo, a minha cabeça experienciando cair na minha primeira vértebra. E não a cabeça que caiu ontem na primeira vértebra continuar hoje. Isso se chama descontínuo. Eu interrompi o tempo ali. Eu interrompi o contínuo, a duração do tempo, para fixar aquilo e falar: agora eu garanto que a minha cabeça vai estar dentro, em cima do meu pescoço, da minha primeira vértebra. Porque já agora está acontecendo isso, eu vou garantir isso para o resto da vida. Impossível isso. Porque assim que eu seguro a minha cabeça lá, ela para de cair na primeira vértebra. Agora ela está presa nos músculos que está segurando a cabeça. Então, esse é o grande paradoxo. Para que o contínuo aconteça, ele tem que sair do descontínuo, ele tem que sair da fixação. O contínuo é a transformação. Então, para que eu entre no contínuo, eu posso olhar para todas as minhas, ou para uma delas, para começar com graça e leveza, eu posso olhar para uma marca no presente que eu carrego do passado. E quando eu olho para essa marca, eu posso fazer essa experiência de tirar ela do descontínuo, tirar ela dessa fixação e colocar ela no contínuo, deixar ela fluir. Aí eu posso ter essa experiência com uma marca. E quando eu tenho essa experiência com uma marca, eu já começo a ter uma outra capacidade, uma outra abertura para isso, uma outra confiança. Aí eu não preciso olhar para cada marca e ficar indo em cada marca, porque as marcas vão me chegar. E então eu posso criar outros modos de fazer isso de uma maneira mais ampla. E aí eu volto a insistir na meditação da vacuidade, porque a meditação da vacuidade, ela vai dando para a gente um campo de transformação, um campo de contínuo, um campo de impermanência e imprevisibilidade. Isso vai ficando acessível para a gente, essa experiência. Então, quando eu me deparo com uma marca, eu já tenho a experiência. Quando eu me deparo com uma marca de previsibilidade, de permanência, eu já tenho uma experiência que eu estou cotidianamente investindo, eu já tenho uma experiência do que é o contínuo da imprevisibilidade, da impermanência. Então, fica mais acessível eu lidar com aquela situação fixa para que ela saia da fixação. Porque aí eu tenho um campo de criação em relação àquilo. Então, o que importa não é aprender uma metodologia, uma técnica e um artifício.
mas é ser o próprio campo de criação, né? É ser um campo impermanente, imprevisível e contínuo. É ser isso que a gente já é e que a gente finge não ser. É se tornar conscientemente o imprevisível, o impermanente e o contínuo. É ser isso. Aí eu consigo lidar com as situações que se apresentam no presente, carregadas de um passado e condenadas a um futuro, e criar, lidar com essa marca e criar a liberação dela, dessa fixação. Então, como estamos nesses últimos 5 minutos? Não deu para ouvir, Isadora, travou aí. Não, eu estava pensando exatamente. Não dá para ouvir, Isadora, está com bastante interferência agora, está travando. Tá. Acho que ela vai escrever. Então, é claro que eu gostaria de viver uma grande ilusão de chegar aqui e falar assim, eu tenho a solução. É só fazer isso que vai dar tudo certo. Claro que eu gostaria de trazer essa ilusão, ao invés de trazer uma grande confusão e trazer uma sensação de, meu Deus, para um pouco de me confundir, né? Ou de embaralhar. Mas, na verdade, esse embaralhamento, essa confusão toda, é um impulso para a gente sair da estagnação, da dualidade e deixar a dualidade caminhar para o seu fluxo da integração e deixar a integração caminhar para o seu fluxo do paradoxo, deixar o paradoxo caminhar para o seu fluxo da expressão e deixar a expressão caminhar para o seu fluxo da dualidade. O Rafa coloca aqui, é estar presente, ser em movimento, ao invés de tentar fazer o movimento. Para movimentar algo, eu preciso, de certa forma, estar parado ou reduzir meu movimento, por questões até físicas. Que faz sentido isso? Sim. O que eu acho que a gente tem treinado muito na vida, uma maneira de compreender as coisas e fazer com que as coisas cheguem a um nível de compreensão filosófico, metafísico, místico, a gente chega no nível de compreensão, porque a gente treinou muito para isso. E o convite é para a gente ampliar esse nível de compreensão para ação. Então, sim, claro, se eu fico tentando fazer um movimento, enquanto eu já sou por um movimento, tem alguma coisa que eu estou desqualificando no movimento, né? E o que eu chamo a atenção é que quando a gente apreende um conceito, a gente cria um descontínuo aí, que o conceito deu conta. Então, aí a gente começa a falar, tá, a situação aconteceu, e aí a gente fala assim, não tem nada certo, não tem nada errado, o certo e errado não existe, certo e errado é a mesma coisa. As coisas simplesmente são. Como se isso fosse resolver algum problema. Isso não resolve nada. Como se isso fosse garantir uma ação. Isso não garante nenhuma ação. Então, nós adoramos conceitualizar coisas, porque quando a gente conceitualiza, parece que aquilo dá um alívio, fala, que bom, já entendi. Agora eu posso continuar no meu descontínuo e na minha permanência e na minha previsibilidade, porque agora eu já ampliei isso. E o convite é para a gente seguir para alguma ação. E essa ação ela não é necessariamente agradável, ela não vai resolver as coisas, mas ela vai entrar em problematizações mais amplas,
que é, por exemplo, enxergar aquilo que a gente não estava enxergando antes, né? A Isadora escreveu aqui, lembrei daquele exercício que a gente fez da autonomia criativa, o download, que era bem isso, né? O que vinha eram marcas. Coisas que estão em mim sou eu, mas elas se revelam de forma imprevisível e inconstante. Então, a Isadora se refere a um exercício que a gente fez aqui com a Lu Lopes, no Autonomia Criativa, que era a gente fazer uma escrita intuitiva. E essa é uma maneira muito bacana, muito rica da gente entrar em contato com que aquilo que está, mas a gente não está vendo, não está prestando atenção. Então, a coisa está lá, mas a gente não está vendo a coisa, né? Então, minhas queridas e meus queridos, vamos ver como é que isso decanta em cada um de nós. O relógio está nos avisando do horário. Enquanto isso, eu vou ler o que a Diângela escreveu. E serve qualquer ação que sentimos fazer no momento que a marca vem? Não, porque a ação pode vir justo da marca, né? É uma ação que eu diria até consciente, porém é uma consciência nova, não é uma consciência da marca. A marca tem consciência. Então a gente faz uma ação consciente da marca. A gente pode fazer uma ação inconsciente da marca. A marca tem consciente e tem inconsciência. Então eu posso... Vem a marca, né? Que é um medo, que me dá... A marca me traz numa situação de medo, de tristeza, de incômodo, de frustração. Vem essa marca e me coloca num estado. Esta marca, ela tem consciente e inconsciente. No inconsciente, eu vivo a marca inconscientemente. No consciente, eu escolho a maneira consciente de viver a marca. E eu estou sempre na marca. Quando eu integro, quando eu esvazio, quando eu limpo, quando eu aliso essa marca, quando essa marca, ela é algo que aparece como se fosse inerente. Ela aparece, quando a gente faz a meditação na vacuidade, isso é claro. Essa marca é aquilo que parece existir por si só. Quando eu integro essa marca, quando eu entro na vacuidade dessa marca, essa marca para de existir por si só. Ela sai dessa aparência. Ela vira uma mera aparência que existe por si só. Então, eu volto para a situação e eu já não estou mais sob o efeito dessa força que me faz acreditar que isso existe por si só. Então, quando eu volto para a experiência, eu tenho uma outra ação, eu tenho um outro olhar, tenho uma outra percepção dessa marca. Eu super recomendo reverem os vídeos da meditação da vacuidade, quem quiser usar essa ferramenta, porque ela é muito precisa nisso, né? E ela vai criando um recurso, ela vai criando um território dentro de nós que a gente consegue criar outros mapas. A gente vai conseguindo ter uma outra compreensão que ela não é intelectual, que ela é vivencial. Você vivencia algo que antes você não estava vivenciando, só porque você se colocou numa situação de eu vou ver se realmente aquilo existe por si só. E aquilo desaparece da maneira que existia, mas continua existindo, porém de outra maneira. Esta outra maneira, que a gente chama da vacuidade da coisa, é o que eu estou chamando aqui do vazio da marca. Então, a gente para de querer que a marca deixe de existir. A gente começa a ver que a marca, ela, da maneira que ela existe, ela é uma mera aparência. Que essa marca, ela é muito mais do que a mera aparência dela. Ela é um campo de criação. E por isso que eu volto a dizer de herança. O que a gente recebe de herança, material, imaterial, emocional,
É uma marca que é um campo de criação e não uma condenação. E não, isso existe inerentemente, isso existe por si só e agora eu preciso me relacionar com isso, com essa limitação. Quando isso para de existir inerentemente, quando isso não existe por si só, quando isso é uma mera aparência, isso vira uma marca de criação, uma marca que contém a criação. O Rafa coloca um exemplo pessoal que talvez ajude a exemplificar isso. Ontem saí para dançar samba, se divertir é algo que é difícil para mim. E fui apenas porque eu já tinha feito um curso e sabia alguns passos para dançar o samba. Mas no fim percebi que a diversão mesmo é me permitir ser no samba e me divertir dançando bem ou mal. Mas estava querendo me divertir forçando o movimento, tentando acertar os passos. Exatamente. Como se existisse a diversão, é isso, é sambar certo, né? E não deve ser nada divertido sambar certo, né? E isso não quer dizer que quando você sambe, o certo do samba não surja. E certo por quê? Porque você percebe que não tem nada ali descontínuo, tudo está no contínuo. Música, movimento, passo, expressão, está tudo num contínuo. Está tudo em movimento, não tem nada ali limitando a música, limitando o movimento, limitando a expressão, né? Então tá, vamos assimilando isso, seguindo, a gente tem ali o grupo do Muda para seguir, aliás, dia 5 e 6 de outubro, a nossa vivência aqui vai ser um retiro de práticas sobre disso, de práticas de integração, de práticas de transmutação desse descontínuo. Vai ser justo esse o tema, né? O passado no presente que nos condena ao futuro, a integração de tudo isso, para que o passado seja um contínuo, para que o presente seja um contínuo, para que o futuro seja um contínuo, impermanente e imprevisível. Então, a gente vai ficar aqui praticando no dia 6 de outubro, mas a gente vai praticando juntos também ali no grupo e em qualquer outro momento aqui também. Semana que vem, Isadora vai estar com a gente falando sobre a Amazônia e eu fiz um convite para uma pessoa muito especial falar sobre sexualidade e vamos ver se ela vai poder logo na sequência da Isadora, então eu confirmo isso, porque também veio esse pedido de falar sobre sexualidade. E aí eu convidei alguém muito especial para falar sobre isso. E aí eu confio, assim que ela confirmar, eu coloco aí no grupo, tá bom? Então tá, vamos viver essa quarta-feira com esse contínuo e descontínuo, com esse paradoxo todo. Um beijo grande.